E aí aí tu já tava lá e começou Tava a lá fazer e eu os tava bons. acompanhando. Então, deu sorte que a TOTUS, que era a empresa até hoje, né, uma das principais empresas de tecnologias, ela tinha comprado a DataSul. Eu tinha vindo de... Eu estudava, eu tinha experiência em fusões e aquisições, então ele me passou para dar uma... Acompanha esse case. Aí eu virei o analista de tecnologia. Então foi essa minha primeira experiência, foi estudando TOTUS. Depois eu acabei acompanhando o setor de pagamentos, Redcard, Cielo, acompanhando CETIP, B3, como empresas listadas. E isso foi, assim, me dando um Visão. entendimento, uma visão de como era o mercado brasileiro. E eu acreditava que eu entendia de tecnologia, né? E aí, quando eu comecei a estudar mais a fundo, você começa a estudar um modelo de... Na época era o RP ainda, que era venda de licença com manutenção. E a discussão era se o modelo SaaS ia vingar. Caraca, que doideira. E aí tinha Salesforce, que era o case de sucesso de uma empresa de listada, mas que não dava lucro, que estava crescendo pra caramba. Era essa dinâmica e algumas empresas que estavam começando a chamar atenção porque tinham rodadas privadas muito relevantes. Era o começo do Groupon, o Facebook, o Uber. Venture Capital no Brasil, nada. E no Brasil ainda estava... Algumas empresas, assim, você começava a ouvir a falar disso, mas tinha muito pouca coisa. Era tudo muito pequeno ainda, É muito né, pequeno. cara? Então foi esse movimento que, assim, comecei a estudar isso nos Estados Unidos. Eu falei, olha, isso aqui vai mudar muita coisa. Não sei muito bem como é que vai impactar, porque você está falando desse modelo de venda digital, de modelo de SaaS, como que funciona a barreira de entrada, vantagens competitivas, como é que funciona isso nesse cenário. Olha esses valuations, o que essas empresas fazendo essas rodadas em valuations altíssimos, privados. Então isso foi ativando, assim, eu brinco, fui mordido, né, pelo inseto da tecnologia. Eu falei, pô, quero participar dessa história. Assim, mano, valuations altos pra caramba. Não, eu falei, cara, quero isso aí. não, era muito. Tinha essa história do valuation, mas era muito entender assim, cara, que esse negócio assim, cresce de uma forma diferente, né? Se o valuation tem alguma correlação com alguma métrica, porque em alguns momentos perdeu essa correlação. Não, porque olhando mas, assim, pra 2021, esses números dessa época era alto, mas era piada, né? era piada. Então, por isso tinha uma correlação com números operacionais. Então, os negócios estavam crescendo muito mais rápido do que talvez a gente via em empresas listadas, né? Então, isso me chamou a atenção. Eu falei, cara, eu tô a fim de fazer isso. Eu não sabia como. Isso é 2013. E aí foi a minha decisão de sair do fundo para pensar como que eu iria empreender. Ou, na época, cara, fazer um MBA para poder mudar para Venture Capital, para eu entender via o ângulo de Venture Capital. Ficou desempregado mesmo. Fiquei. Eu gosto de fazer as coisas com foco. Então, eu peguei e saí sem uma ideia, sem nada, comecei a estudar nessa Que época. doideira, Você cara. É muito doido, irmão. Você Foi doideira. é tão doido que chega quase a ser burro. Como assim, velho? Cara, fui bem bastante criticado na época. Eu falei, cara, você tá louco? Você vai sair para fazer o quê? Não, não pirou. sei, né? Pra pensar, tá ligado? Cara, eu vou sair porque eu vou fazer alguma coisa. Mas o que você vai fazer? Cara, não sei ainda. Tô calma, tô entendendo, tô estudando. Acho que eu vou fazer um MBA, acho que eu vou fazer isso. Mas é uma pergunta que eu ia te fazer também. E vida pessoal nessa época do Brasil? E também nessa época que você saiu? Você tava dando uma curtida também? Tava, tipo, trabalhando um pouco menos? Aproveitando um pouco mais? Só nessa... Então, na hora que eu saí, sim. Mas esse período trabalhando no fundo foi bastante intenso. Porrada também? Foi porradaria. O fundo estava crescendo bastante. Eu entrei, era um fundo de... Tinha 150, 200 milhões de reais. Estava começando, era o primeiro ano do fundo de ações. Não tinha muita gente, Quando eu então, saí, né? já estava com 4 bi. Então, assim, o negócio multiplicou por 20 nesse período. Então, assim, foi um período de muita intensidade. Não é que cresce, que nenhuma startup, quando uma startup cresce, né, ela é muito mais escalável, um business numa gestora, né? Então, mas começou, sei lá, tinham 5, 6 pessoas nesse time de investimento. Saí, devia ter 20 pessoas, 25. Né? Então, assim, não é que dá numa ordem de magnitude da complexidade do negócio não aumenta, mas o estresse sempre foi presente. Sempre foi um cara muito focado em resultado, assim, pelo que parece, assim, né, cara? Cara, eu curtia, tá? Então tinha um pouco do lema da Chicago, era work hard, party harder. Então você tinha esse lema de tentar curtir um pouco, mas eu ainda, assim, eu tava vindo naquela frequência que, pô, eu queria a minha independência. Aí eu peguei gosto por essas conquistas mais materiais, assim, então fiquei focadaço nisso. Então depois, beleza, trabalhei no IB, qual que era o próximo objetivo? Pô, queria virar, tinha ouvido falar, pô, gestora, você ser sócio de um hedge fund ou de um fundo de investimento, então essa era a minha próxima ambição. O que era a tua motivação ali, cara? Era uma parada mais ego-driven, purpose, como que era? Cara, nessa época mais material ego-driven, eu diria assim, era, cara, pô, eu quero, pô, o que eu consigo, trabalhando no mercado, sendo sócio, ter de resultado financeiro.
Então, pô, queria ganhar R$ 1 milhão, era minha métrica, o mais rápido possível, né, de liquidez. Como que eu faço para ter isso? Segundo, era também, assim, cara, num trabalho com mais desafiador possível. Assim. Então, pô, você está trabalhando numa indústria bastante competitiva, mas isso eu não entendi o que era empreender, tá? Então, quando você está no mercado, você acha que... Né, você fez coisa foda pra caralho. Foda, porque você acha que é tudo competitivo, porque é tudo muito difícil, tem aquela pressão. Então, eu estressado pra caramba. Eu vivia, assim, achando que eu estava uma pressão violenta. E no final de contas, a pressão, obviamente, era por resultado, mas o resultado era se no final do ano, né, você não tivesse muito bem, você acertou mais ou menos, aí seu bônus ia ser um pouco menor. Né? Quando você empreende, depois foi descobrir, né, você a mão, você quebra, cara. Não é que tem bônus, né? Não é que não tem bônus, você fica negativo, né? Aqui no Brasil ainda, você vai terminar, vai encerrar a empresa, passivo, vai ficar né, só com cara? passivo. Então, eu fui descobrir que tudo que eu sentia de pressão naquela época era muito assim, lógico, existia, tem essa dinâmica, um ambiente mega competitivo, você trabalha pra caramba, mas assim, no final de contas era mais um resultado diferente quando empreender, que você tem mais accountability, assim.